os Atos, para nós meditarmos e olharmos na Bíblia, conferirmos tudo direitinho. E que a graça do Senhor possa alcançar a tua vida nessa noite. Amém? Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês. Comigo acontece, já aconteceu várias vezes. Minha esposa é muito boa de números. Eu sou ruim nisso. E por vezes eu já bloqueei o meu cartão do banco. Porque eles colocaram agora que depois da terceira vez que você digita a senha errada, ele trava tudo e você tem que ir na agência, na sua agência, para a sua gerente desbloquear. É um transtorno danado. Eu sempre erro por um dígito só. Eu sempre confundo as datas. Acho que todos fazem isso, né? Colocam as datas. Não é para fazer, é aconselhável que não faça. Mas a gente não tem muita memória, né? Acabamos colocando datas. Eu inverto as datas na primeira. Na segunda eu puxo lá a data de casamento. Nós já mudamos, a data de casamento estava manjada. E na terceira eu inverto o último número e travo meu cartão. Isso já aconteceu por diversas vezes. O único dígito errado. Estava quase certo ali. Eu estava quase certo. Eu tinha a cabeça minha aqui. Era um dígito só que eu coloquei errado, apertei errado o botãozinho da máquina, quase certo, mas totalmente errado. Cadê os atletas de plantão aí? Na nossa igreja nós temos alguns atletas de finais de semana aí, que se acham jogadores, né? E nós vamos jogar, às vezes, até o pastor da igreja aqui disse que vai marcar um jogo aí. É ou não é? Não estou mentindo não, ele que disse para nós lá, quando foi nos convidar para estar aqui, falou: vocês estão jogando bola, nós temos um time bom lá, vamos ver se é igual ao nosso mesmo, que perde muito gol. Nosso time é bom para marcar, mas nós do gol sem goleiro, né? Rodolfo aqui presente, e outros aqui, estava lá quase para fazer o gol, mas consegue errar, estava por pouco. Quantos campeonatos nós somos eliminados aí na nossa igreja, né? E outros times profissionais aí, nos pênaltis, aquela disputa de pênaltis. Quase, estava lá, era só bater e fazer quase. Mas errou. Quase estava pertinho, mas estava totalmente errado. Eu não sei se você já prestou algum concurso, ou já fez alguma prova que você ficou na dependência, ou até reprovou por uma questão. Estava quase lá, né? Estou vendo alguns sorrisos aqui, como se isso já tivesse acontecido mesmo. Quase passou no concurso, quase passou na prova, mas reprovou, mas foi eliminado. É o quase que é totalmente errado. É o quase que na verdade é nada. Quem sabe até os casados aqui vão lembrar dos tempos que namoravam e quase namoraram aquela pessoa, mas chegou na frente e tomou, conquistou primeiro, e você estava quase lá. Mandou cartinhas, escreveu aqueles poemas tão bonitos, e conversou e até pediu um tempo para orar para Deus. Quase. Mas um outro foi lá, um pouco mais perto, que também já orava a Deus há muito tempo, e já foi mais incisivo, e começou a namorar na nossa frente. Quem sabe você tem alguma frustração dessa? Em todos esses casos, o pior de tudo não é o momento, é a lembrança que isso traz depois, nos consome. A lembrança de casos como esse, onde nós estávamos quase lá e não conseguimos, é cruel conosco essa lembrança. Pensa na tristeza que dá quando você põe a cabeça no travesseiro e lembra. Pensa na frustração que te dá quando você pensa: eu era capaz, eu errei por bobeira aquela questão. Eu era capaz, mas fraquejei naquele momento. Quem sabe tem aquele sentimento de arrependimento, de saber que aquela era a sua oportunidade, mas por algum momento, em alguma circunstância, você errou. E o fato é que, se nós ficarmos no quase, a única coisa que nós temos é o nada. E a pergunta que eu deixo logo de início, para você começar a pensar, meditar um pouquinho na sua vida, nas várias áreas dela, e também na área espiritual.
é se você já mudou de vida, ou se você ainda está no quase. Se você já abandonou realmente todos os vícios, as impurezas, as amizades que não convêm para a sua vida, para a sua santidade, ou se você ainda está no quase. Se você tem amado realmente a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, tem dedicado tempo a eles como eles merecem e devem, você ainda está no quase. Quase que eu chego lá, estou quase conseguindo amar e dar o tempo necessário, o carinho necessário. Para você que já conhece Jesus, será que você ainda está no quase quanto ao servir realmente com excelência ao Senhor, ao Criador da sua vida? Ou você ainda está no quase? Quase acordando para vir para a escola dominical, no seu horário aqui, às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, quase pronto para ir no culto, mas dormindo e ficou no quase, isso nós sabemos que é nada. O quase aconteceu aqui na vida desse rei, por isso que eu queria que você deixasse a Bíblia aberta, rei Agripa, tá? A quem Paulo foi apresentado, tá bom? Ele quase, diz aí no versículo 28, ele quase se tornou um cristão, quase se tornou seguidor de Jesus, mas continuou incrédulo, continuou sem nada. Diz aí no versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco, quase Paulo, quase que você me persuade ou me convence a me tornar um cristão. Paulo havia sido apresentado a ele enquanto se defendia. Paulo estava falando de Jesus ali, do Salvador Jesus, do Libertador, do Redentor da humanidade. Agripa estava em frente ao apóstolo, não esses falsos apóstolos que tem falado por aí hoje, o verdadeiro apóstolo, com as credenciais do apostolado de Cristo, estava em frente ao homem de Deus e quase se tornou um cristão, mas continuou o incrédulo, estava bem pertinho e ao mesmo tempo tão longe de Jesus. Queridos irmãos, amigos, nós podemos ter frustrações, nós podemos ter tristeza no coração, podemos até sentir arrependimento por aquela prova, por aquele gol perdido, por aquele amor que ficou para trás, você nem sabe onde está mais. Todas as questões dessa vida, nós podemos ter frustrações quanto a isso, nós podemos colocar até a cabeça no travesseiro e sentir uma dor, um arrependimento, quem sabe uma tristeza muito grande. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que você jamais se lamente no dia da volta do teu Senhor, no dia da volta de Jesus. Que você não comece a chorar, a prantear. Uma palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que na volta de Jesus toda a terra se lamentará. Vão lamentar aqueles que tiveram a chance, estavam lá no quase, mas preferiram ficar no nada. Essas outras perdas da vida nós superamos, não é assim? Nós vamos superar. Vão vir outras partidas, vão vir outras provas. Você agora conheceu uma pessoa nova que você ama realmente, aquela ficou para trás. E agora você já tem um novo cartão de banco, que nem eu, com a senha nova também. Mas a tua vida espiritual, pode ser que não dê tempo de você voltar atrás e tomar decisão. Se na volta de Jesus você não estiver preparado. Ou se o Senhor te chamar antes da volta dele, para você ter um encontro real com o Senhor, se você estiver no quase, eu tenho uma péssima notícia para você. Uma tragédia pode acontecer na sua vida. Mas esse texto então nos mostra como não há como, na verdade, nós ficarmos no quase. Primeiro, que Deus nos dá muitas oportunidades. O ser humano será indesculpável perante Jesus na sua volta, se quiser dizer que não teve oportunidade. Olha, eu fiquei no quase e não aceitei a Jesus porque eu não tive oportunidade. Às vezes, nós somos mestres em dar desculpas com relação às coisas dessa vida. Eu conheço um monte de pessoas que não puderam estudar. Algumas realmente não puderam. Algumas realmente não tiveram chance. Tiveram uma vida difícil, realmente dura. Moraram talvez em lugar que não houvesse escola ali.
Mas quantos dão a desculpa que não conseguiram terminar o curso, que iniciaram, estavam quase lá para pegar o diploma, mas não concluíram, ficaram no nada. Meio diploma não existe. E nós vamos dando justificativas, enquanto nós realmente tivemos oportunidade. Alguns realmente não tiveram, mas a maioria de nós coloca isso como desculpa. Falta de tempo, eu disse aqui com relação à família. Quantos filhos vão morrendo, quantos pais vão falecendo, quantas pessoas amadas já saíram de perto de você, e que a gente vê no velório, as pessoas chorando, algumas de saudade mesmo, outras de remorso, porque eles tiveram tempo, tiveram oportunidade para se reconciliar, eles estavam lá pertinho e ficaram no quase, mas o orgulho, quem sabe, falou mais alto, e agora já está morto, e ficam chorando lá na beira do caixão, não por saudade, mas por remorso, porque puderam ter tempo a mais com filhos, com cônjuge, mas eram muitos compromissos, né? Eu trabalho demais, é muito tempo. Quantas pessoas perdem as oportunidades de emprego? Eu conheço muitas pessoas que até deixam o seu emprego sem ter outro. É um cúmulo isso, as pessoas procurando emprego, necessitadas de emprego, e aí elas saem do seu sem ao menos ter outro, e vão perdendo as oportunidades. E mandam os currículos, às vezes as pessoas chamam para a entrevista, a pessoa não vai, e fala assim, não deu certo porque eu dormi até 10 horas, tinha que estar lá às 6, e perdi o emprego. Outras pessoas querem ser patrão logo de cara, e perdem a oportunidade de ir crescendo. Veja que geralmente nós vamos justificando as oportunidades que tivemos e não aproveitamos. Mas digamos que até as suas justificativas sejam verdadeiras. Mas presta bastante atenção, você jamais vai poder reclamar de falta de oportunidade de ter conhecido a Jesus. Veja nesse texto quantas oportunidades foram dadas ao rei Agripa. Olha aí na Bíblia a primeira oportunidade. Veja bem, Agripa se encontrar com um prisioneiro que nem deveria ser preso. Olha, isso não é por acaso. Paulo não deveria ter sido preso. Sabe por que Paulo, o apóstolo, está preso? Porque estava pregando a Jesus, anunciando a fé que ele tinha, confirmando a fé no seu Deus. Já pensou se você saísse hoje na rua e dissesse assim, o meu Senhor é Jesus? Alguém te prendesse e levasse para a cadeia? Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele estava manifestando a sua fé. Então, primeira oportunidade para esse rei Agripa que estava passando por lá, encontrar com um prisioneiro que nem era para estar preso. Por providência de Deus, Paulo está preso, por incrível que pareça. Por providência de Deus, Paulo está preso, e Agripa, o rei, que está acima de Festo, que é o governador, está preso, e Agripa quer conhecer esse prisioneiro. Alguns diriam, é fruto do acaso. E eu diria, providência de Deus para Agripa. Lá em Atos 25, se você voltar um pouquinho, no versículo 18 e 19, veja que Paulo foi preso sem motivo. Versículo 18, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referido dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Por isso Paulo foi preso. Então veja a primeira oportunidade que está sendo dada ao rei Agripa. Se encontrar com um prisioneiro que não deveria estar preso. Olha que oportunidade. Segunda oportunidade. Mesmo preso, digamos que agora então Paulo está preso, Agripa ou qualquer outro rei que passasse por ali não teria acesso e nem desejaria ter acesso. Era incomum isso. Um rei passando por ali tendo acesso a um prisioneiro. Quantos prisioneiros por certo estavam ali nas cadeias? Mas ele quer se encontrar com Paulo. Quem tinha poder sobre o Paulo aqui na prisão era Festo, esse homem chamado Festo, que era o governador. Mas Paulo, nessa época, era o Império Romano que tomava conta do mundo antigo, e Paulo tinha a cidadania romana. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 25 também, no final do versículo 11, Paulo, por ter a cidadania romana, um dos privilégios que ele tinha era de ser julgado pelo próprio César, pelo próprio imperador lá em Roma. Então veja, Paulo não era nem para estar preso. Então Agripa está indo lá, diante de um preso que não é para estar preso. Olha que oportunidade. E mesmo preso, Agripa não teria acesso a ele, porque era para ele ter ido para Roma. Era para ele estar diante de César. Mas por providência de Deus, mais uma vez, Festo deixa ele lá um pouquinho.
Terceira oportunidade. A Agripa está passando ali, como nós dizemos aí, está de passagem. A caravana real está passando ali. Capítulo 25, versículos 13 e 14. Diz que passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Como se demorasse ali alguns dias? Olha, está acontecendo nada mesmo? Festa expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou esse preso, esse certo homem aqui preso. Eu vejo as oportunidades que a Agripa tem. Agripa, o rei, está passando pela Cesareia ali. Carruagem real, tá bom? Paulo não deveria nem estar preso. Mas já que está preso, deveria ser julgado por César, o imperador lá em Roma. Ele vai depois. Mas Deus ainda dá a oportunidade a Agripa de conhecer Paulo, e a Agripa estava ali de passagem exatamente no momento que Paulo está preso. Se a Agripa passasse ali, quem sabe alguns dias antes, Paulo estaria solto. Ele não teria ouvido o Evangelho. Veja as oportunidades que Deus vai dando. Mas no versículo 28, a Agripa é incisivo com Paulo. Por pouco. Olha, quase Paulo. Eu tive 3 oportunidades. Com outras palavras, a Agripa está dizendo: eu tive 3 oportunidades. Primeiro, não era nem que você está preso. Deus deixou você aí na cadeia para que eu pudesse te conhecer. Segundo, não era para eu te conhecer. Porque eu sou rei, mas não tenho direito sobre esse prisioneiro. Quem tem direito sobre ele é César. Mas olha, eu te conheci. Segunda oportunidade. Terceira, olha que eu estava aqui de passagem. Se eu passo uma semana antes, não estiver preso, nem ia te conhecer. E ainda tem coragem de falar assim: ó, por pouco me persuades a me fazer cristão. Em outras palavras, prefiro ficar curtindo a minha vida por enquanto sem pensar em Jesus. Agripa estava quase salvo, mas totalmente perdido. A humanidade hoje tem se assemelhado muito a esse rei Agripa, perdendo as oportunidades. E eu quero te dizer que essa é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando. Quem sabe você vai abraçar pela fé, recebendo a graça de Deus. Quem sabe você vai deixar passar mais uma oportunidade, pensando talvez em ir na igreja atrás de curas, prosperidade, desafios para a sua vida, causas impossíveis, quando o Senhor tem muito mais do que isso para te dar. O Senhor tem vida após a morte para te dar. Mas as pessoas não estão tão preocupadas assim com isso, e vão perdendo as oportunidades de conhecer um Jesus verdadeiro. Jesus não está preocupado se o seu carro é um pequenininho ou um muito luxuoso. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado se você mora numa casa humilde ou se você mora numa mansão. Jesus está preocupado com a tua vida espiritual. E você tem a oportunidade hoje, mais uma vez, se você já é crente, de confirmar isso no seu coração. Se você ainda não conhece Jesus, Ele está te chamando hoje para te conhecer de forma diferente. Ele não quer te oferecer prosperidade terrena, não que Ele não possa, e faça muitos prósperos aqui na terra, para servi-lo inclusive, para servir a igreja. Mas Ele quer te dar algo mais: a vida eterna com Ele nos céus. Além da oportunidade, nós vemos também nesse texto que muitas vezes nós continuamos no quase, que é nada, por teimosia. A teimosia é algo difícil para nós seres humanos. Alguns são apelidados aí de cabeça dura, né? Quando você insiste em ensinar alguma coisa, ensina, mostra até as consequências de que se aquela pessoa fizer alguma coisa errada, olha o que vai acontecer, olha os problemas que estão envolvidos se você não agir de forma correta. E você persiste, ensina, a pessoa insiste em cair, insiste em ser teimosa. Quer um exemplo disso? Quantas mães aqui já ensinaram seus filhos? Olha, o melhor caminho é esse, filho. Vai por aqui, haja dessa forma. E os filhos continuam teimosos, dando trabalho para muitas mães. Quantas mulheres, quem sabe, que não tem marido, que crê ainda no Senhor, diz assim: olha, não vá para aquele lado, desvie daquele bar, cuidado com aquelas amizades, não são boas para você, você vai cair. Cuidado com os gastos, nós estamos gastando demais. O consumismo hoje, não é? E as pessoas insistem em nos ensinar as coisas terrenas, e as pessoas continuam caindo. Sabe por quê? Teimosia. Isso chama teimosia. Como as pessoas não conseguem
entender que não devem entrar nos vícios, por exemplo. Já sabendo várias campanhas por aí do governo. Eu não estou dizendo aquele que já entrou e agora está difícil para sair. Mas a cada dia jovens e adultos têm entrado cada vez mais nessa onda de vícios. É dia após dia aumentando o número, e as propagandas estão aí, as campanhas, e eles sabem que isso tem vida curta. Tem uma frase que eu vi uma vez que estava escrito assim, de vício, né, cigarro, câncer de estupidez. Não é possível que a pessoa vai entrar numa dessa sabendo que está tomando um veneno. O rei Agripa não aproveitou a oportunidade que teve aqui, porque ele era muito teimoso. Eu vou mostrar no texto para vocês. Versículo 26. Por isso, é do conhecimento do rei, Paulo está dizendo do rei Agripa aqui. Ele está se dirigindo a Agripa. Lembra que Festo, então, o governador, apresenta o prisioneiro Paulo ao rei Agripa. Fala, conversa aí com a Agripa aí, fala para ele o que aconteceu com você. Mas daí Paulo começa a falar de Jesus e começa a colocar o rei Agripa na parede. E diz assim: pois isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido, ou seja, estou convencido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, as coisas de Deus. Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porquanto nada se passou aí, em algum recanto, em um lugar escondido, em um lugar ermo que alguém nem sabe onde existe, afastado de tudo. Não, o que fizeram com Jesus foi espalhado por toda a região, todos sabiam o que tinha acontecido. Paulo não está dizendo da vida dele, olha, você sabe o que está acontecendo comigo. Paulo está dizendo para Agripa, você sabe o que aconteceu com Jesus. Tanto Paulo não está dizendo da vida dele, que no capítulo 25, versículo 22, o rei Agripa quer conhecer Paulo. Olha lá, capítulo 25, versículo 22. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Olha a expressão, ouvir este homem, não tem intimidade nenhuma, não conhece Paulo. Paulo está dizendo aqui no versículo 26 do nosso texto, que Agripa conhecia o que tinha acontecido com Jesus, e não com ele, o fato de ele estar na cadeia. Sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o que aconteceu ali com Jesus. A história era conhecida por todos, inclusive por Agripa. A morte e a ressurreição de Jesus foi espalhada. Se você abrir sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, você vai lembrar do texto que diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Não foram poucas pessoas, não. Essa história estava divulgada e Agripa sabia quem era esse Jesus. Aliás, Agripa cria nos profetas, diz Paulo aí. Não crês no profetas? Bem sei que crês. Paulo faz uma pergunta retórica e já responde ele mesmo. Olha Agripa, versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ele já está respondendo porque sabe que esse rei conhece e acredita em Deus, mas está sendo teimoso. Cabeça dura. Não quer ser convencido. Naquele momento está com o coração duro. E nós muitas vezes estamos com o coração duro para o Senhor. E Deus vai quebrantando, quebrantando, e a pessoa continua dura, e Deus... Mas se prepara, você tem coração duro, que a hora que Deus te quebrantar, você não resiste. Graças a Deus por isso, pela graça maravilhosa de Jesus. Mas tem pessoas que continuam teimosas, perdendo a oportunidade, porque são teimosas. Quem sabe nós brigamos e criticamos muito os teimosos, os cabeças duras. Quem sabe, até enquanto eu estava falando aqui de teimosia, quem sabe você lembrou até de alguém. Conheço alguém. Conheço alguém que é teimoso demais. Pois eu digo que o Senhor está falando é para você. Porque como eu disse aqui no início, eu estou trazendo uma mensagem só para quem não conhece Jesus, não. Quem sabe você está teimoso em algumas coisas com relação à igreja de Jesus. Teimoso, insistente em não servi-lo corretamente. Você tem dom espiritual, talentos dados pelo Senhor, e fica escondido, 2, 3 trabalhando na igreja, suando, e você lá escondendo, dando quase você, um dia eu vou, um dia eu chego lá. Compromisso, participação na igreja, sabendo o que é melhor para a igreja de Jesus. E os casos piores são aqueles que ainda falam assim, olha, manda os filhos para a igreja e fica em casa.
Tem os teimosos também que dizem assim, é o famoso crente 6 horas, né? 6 horas lá por mim. Vai orando por mim. Um dia eu vou. E o Senhor está dando oportunidade. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer confirmar no teu coração a tua salvação. O Espírito do Senhor quer confirmar com o teu Espírito essa noite que você é salvo, ou que precisa aceitar e deixar a teimosia. Como o rei Agripa, que é teimoso, conhecia os profetas, sabia que Paulo estava falando de um Jesus verdadeiro, que tinha morto, isso ressurreto e apresentado a muitas pessoas, mas está lá, ignorando. Vai pensando no quase da tua vida espiritual. Eu te digo que quase é nada. Por último, depois da oportunidade e da teimosia de Agripa, nós ainda podemos ver que muitas pessoas continuam no quase. Muitas pessoas não tomam a decisão correta. Muitas pessoas continuam com o coração duro, porque são medrosas, porque têm medo da pressão, têm medo de andar com coragem. Vemos isso em 2 momentos aqui no texto. O momento em que mostra alguém muito corajoso e o momento em que mostra alguém covarde. O covarde não toma a decisão por Jesus, porque ele não quer mudança de vida, ele quer continuar a vidinha dele que agrada a carne. E vai ficar no quase. Um dia eu chego na igreja, um dia eu ajudo o ministério lá. E você que está na igreja, que é crente, um dia eu vou passar a dizimar na igreja de Deus, por enquanto ainda eu vou ficar no quase. Vou trazer a ira de Deus sobre mim. Um dia eu vou colocar meu dom lá. Você que é crente? Para o pastor vir, o líder. Um dia eu vou procurar e falar assim, eu estou à sua disposição. Mas por enquanto eu quero ficar no quase. Sabe por quê? Covardia. Medo. Não quer compromisso. E sabe que as pessoas vão te pressionar. Vão vir com chacotas, com zombaria. É pressão para todo lado. Veja a diferença de alguém que não é medroso nesse texto. Que não teve pressão. Esse não foi teimoso. Esse aproveitou a oportunidade. Versículo 24. Dá uma olhada aí no versículo 24. Você vê que o governador Festo faz uma pressão tremenda em Paulo, com o intuito de fazê-lo parar de falar. A intenção de Festo, ele deixou Paulo falar, depois ele viu que Paulo estava falando demais de Jesus, ele falou assim, vamos parar com esse negócio. Versículo 24, Festo interrompeu, olha as dicas aí, em alta voz. Peraí, se alguém grita conosco, já quer chamar a atenção. Em alta voz. Segundo, estás louco, Paulo? Olha a intimidação que o governador Festo agora faz com Paulo, pensando que Paulo era medroso. Mas Paulo é corajoso. Em alta voz, estás louco, Paulo. Chamou Paulo de louco na frente de outras pessoas que estavam ali também. As muitas letras te fazem delirar. Você está delirando. Veja que Festo está zombando agora de Paulo, da sua fé. Olha, você é um louco, Paulo. Você está delirando. E disse isso em alta voz, para intimidar. Olha, estou dizendo aqui, Paulo, para. Você está louco. Está delirando. Se é uma pessoa que não tem coragem, ela fica quietinha. Vou parar de falar. Mas Paulo não, com Paulo não. Tá? Presta bem atenção. Certamente, quando você passar a viver uma vida em compromisso mesmo com Jesus, você vai sofrer pressão. As pessoas vão falar em alta voz com você. Vão querer te intimidar. Vão querer dizer que você está louco. Vão querer dizer que você está delirando. E deixa eu falar uma coisinha para você que é crente já. Se não tem acontecido isso com você, reveja. Porque quando nós declaramos com ações e não só com palavras que o nosso Senhor é Jesus, nós vamos ser zombados. E as pessoas vão dizer que nós somos loucos, que nós estamos delirando, e vão falar com pressão sobre nós, em alta voz. Parentes, quem sabe, vou começar a caçoar de você. Agora foi para a igreja? E assim por diante. Veja agora o covarde, para terminar. Nós falamos da oportunidade, nós falamos da teimosia de Agripa. E veja agora a covardia, o medroso, o que teme a pressão, o que prefere não mudar e continuar nas práticas ilícitas.
agradáveis só à carne. Versículo 30. Um versículo depois daquele que nós lemos, versículo 30 diz que a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados ali, e se retiraram. Sabe que esses não aguentam pressão. Eles se levantam e vão se retirando. E a pressão ao rei Agripa aqui é muito grande. Veja no capítulo 25, eu quero mostrar algo para vocês bem interessante aqui, no capítulo 25, versículo 13, presta atenção nessas palavras. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice, veja que Berenice o acompanha. No versículo 23, de fato, do capítulo 25, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa. Então veja que é a caravana real, em grande pompa. Está tratando aqui do rei e da rainha. Eles vêm em grande pompa. Essa palavra pompa é para os reis, para a caravana real. Mas veja algo que a Bíblia nos mostra aqui, um detalhe minucioso que pode passar despercebido. Se você voltar mais um pouquinho, quando diz de Félix, no capítulo 24, Félix era o governador antes de Festo. Quando diz no capítulo 24, no versículo 24 também, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher. Peraí, vamos pensar um pouquinho. A Bíblia faz questão de falar que um casal era marido e mulher. Félix era o governador antes de Festo, e sua mulher era Drusila. Está escrito aí, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher. A Bíblia faz questão de falar que ela era a mulher dele. Mas não acontece isso no caso do rei Agripa. Do rei Agripa, no versículo 13 e 23 do capítulo 25, diz a mesma coisa. Passados alguns dias, veja que até o início do versículo é igual. Passados alguns dias, versículo 13 do capítulo 25. O rei Agripa e Berenice não tem sua mulher. E no 23 a mesma coisa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice sua... Não tem sua. Historicamente é comprovado isso. Você pode procurar em qualquer livro de história. História geral. Tá bom? Berenice é a irmã do Agripa. Ela não poderia estar com ele. Ela não poderia ter relacionamento com ele. Isso é incesto. A Bíblia condena. Por isso a Bíblia omite. A Bíblia não dá moral para um homem dizendo que aquela era sua mulher. Simplesmente fala que ela estava acompanhando, para mostrar para cada um de nós o quanto a Agripa foi covarde. Porque Paulo está dizendo para ele que ele tem que se voltar a Jesus. Só que para andar com Jesus você tem que sair das impurezas, viver uma vida santa. E a Agripa não quer deixar Berenice. Ele prefere se levantar junto com ela e se retirar. Esse é o covarde. Esse é aquele que não quer mudar de vida, mas que sabe que está errado. O grande problema é esse. Ele sabe que está errado, sabe que está precisando mudar e não muda. Porque é difícil largar os prazeres da carne. Até para todos os crentes isso é verdade. É ou não é? Então veja a diferença de um Paulo que não é medroso. Pode gritar comigo, pode dizer que eu sou louco, pode dizer que eu estou delirando, que eu continuo servindo ao meu Jesus, continuo falando. Agora Agripa não. Quando Paulo está falando com ele, versículo 30, ele pega, se levanta e deixa eu ir embora. O negócio está feio aqui do meu lado. Eu não vou me tornar cristão mesmo. Levanta, diz o texto, junto com Berenice, a sua caravana, e se retira da presença de Paulo. Muitas pessoas, infelizmente, preferem continuar covardes. Quando tem a possibilidade, sabe que precisa mudar. Cada um de nós sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa enumerar as coisas aqui. Na vida sentimental, na vida amorosa, na vida familiar, na vida pessoal, aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu contemplo lá no meu quarto, sozinho, longe de todo mundo, mas aquilo também que eu faço exposto a todo mundo na rua. Cada um sabe o que é certo e o que é errado.
A lei de Deus foi implantada no nosso coração. Está lá em Romanos 2,15. Já está implantada. Todo mundo sabe quando está fazendo coisa errada. Mas alguns são corajosos ao chamado de Deus. Alguns não perdem a oportunidade. Alguns não se prendem à teimosia. Aproveitam a oportunidade e não tem medo da pressão que vão sofrer. Se você tem sentido isso no teu coração, é com você que Deus está falando essa noite. Deus está te chamando para o povo dele. Quando Deus está renovando no seu coração, confirmando na tua vida o que você está fazendo já que está certo. Portanto, persevere e continue nessa vida. Saia do quase. Não fique mais. Quase é nada. Quase é nada. E é a hora que o Senhor te chamar. Porque Ele tem que dar a vida. Ou a hora que o nosso Senhor voltar. Não vai mais dar tempo de você estar no quase. Eu quero que você, assim como eu, sorria de alegria. Contemple a Jesus. E não fique se lamentando pela morte espiritual. Porque ela é eterna. Talvez você passe por algumas frustrações aqui, algumas tristezas. Quem sabe as pessoas vão caçoar de você, da sua vida nova. Ah, ele está andando direitinho agora com Jesus. E vão rir de você. Pior do que isso, é ser zombado pelo diabo eternamente no inferno. Deus está te dando mais uma oportunidade. Não seja teimoso. Não tenha medo da pressão. Entregue o teu coração para Jesus. Amém? Eu queria orar por você que é crente também. Quem sabe está devendo. Está devendo para o Senhor. Não estou dizendo dinheiro, não. Devendo o seu talento. Devendo uma vida de compromisso, de santidade maior. A liderança da igreja está precisando e você sabe que pode, mas é muito sono, é pouco tempo, eu trabalho demais. Minha família toma muito meu tempo, meu namorado. Dê seu tempo para Jesus, crente. Dê seu tempo para Jesus, não fique no quase. A palavra de Deus diz que muito naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor. Eu cantava até aqui no louvor. Eu ficava até lá no portão da igreja. Sentei nas cadeiras várias vezes. Senhor, Senhor. Ouvi o pastor William pregando tantas vezes. Senhor, o senhor não viu isso? O Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vida cristã não é brincadeira. Que Deus te abençoe. Que você possa receber essa mensagem com o coração aberto. Amém. Não só porque você está vivo, mas porque o Senhor está escancarando hoje para Ele entrar no teu coração definitivamente. Eu quero orar por você. Enquanto eu oro, nós temos uma participação de um quarteto feminino lá da igreja. Elas podem se posicionando.